Aí, agora vai. Aí. Tá gravando aí para vocês, certo? Certo, Ari? A Ariane está comigo aqui na sala. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de orientação de estágios dos cursos de licenciatura. Eu sou Bruna Caritá, coordenadora do Polo de Piracicaba, né, Piracicaba Alto. Essa aula é compartilhada com os alunos do Polo Piracicaba e também com os alunos do Polo de Ribeirão, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a disciplina de estágio, documentos, prazos, né? Caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui no chat, que eu vou respondendo durante a aula. E aí, ao final aí das explicações, se vocês quiserem abrir o áudio ou interagir aqui comigo, fazer as perguntas pessoalmente, e também a gente tem esse momento de interação no final da aula, tá? Eu vou falar também sobre a disciplina de prática de ensino, né, como ela funciona, sobre as atividades reflexivas, né, e os caminhos que vocês têm que fazer dentro da plataforma para encontrar as informações, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver nessa aula, né? Como eu falei. Então, primeiro eu vou falar da disciplina de prática de ensino, atividades que vocês têm que realizar nessa disciplina e os prazos, e a disciplina de estágio também, documentos e prazos, tá? A intenção dessa aula, pessoal, é informar vocês e explicar os caminhos onde vocês vão encontrar todas as informações de estágio, tá? Porque todas essas informações estão na disciplina de vocês no Blackboard. Tá? Então, a gente vê que às vezes é muita informação, às vezes os documentos estão no menu, a entrega é em outro menu, então a gente faz essa aula justamente para dar autonomia para vocês encontrarem essas informações direto pela plataforma, tá? Então, falando um pouco do estágio, né? O estágio ele é um componente curricular obrigatório, né? Recomendado aí pelo MEC, tem artigos de lei, inclusive, né, que está aí no nosso slide. Dependendo do curso, essa carga horária de estágio ela pode ser de 100 horas, 150 ou 200 horas. Né? A carga horária de estágio ela vai variar de curso para curso, de acordo com essas determinações do MEC, tá? Junto com a disciplina de estágio, vai abrir para vocês também a disciplina de prática de ensino. Essa disciplina ela não é dependente do estágio, são duas disciplinas diferentes, cada uma tem os seus prazos e as suas atividades, mas a gente fala aqui também porque às vezes o aluno se concentra mais no estágio e acaba deixando passar as atividades da disciplina de prática de ensino. É importante falar que as duas disciplinas elas abrem juntas, tanto a de estágio quanto a de prática de ensino, e uma complementa a outra. Então, o estágio você vai procurar uma escola para fazer o seu estágio, e a prática de ensino você vai fazer atividades reflexivas para debater essa sua ação docente dentro da escola, tá? Então, é importante falar aqui, né? A gente já fala nessa primeira aula justamente para que vocês, né, são dúvidas mais gerais, né? Então, o estágio deve ser realizado no semestre em que você está matriculado. Então, por exemplo, se você tem uma disciplina de estágio aberto agora, caso você tenha feito estágios no semestre passado ou no ano passado, não vai valer, tá? Você tem que realizar o estágio no semestre em que a disciplina está aberta para você, tá? Não há prorrogação de prazos de entrega das atividades. Então, é muito importante que vocês se atentem a estes prazos, porque se você não entregar os documentos no prazo, você vai ser reprovado na sua disciplina, tá? Caso você seja reprovado tanto na disciplina de estágio quanto na de prática de ensino, ela vai gerar custos de DP para você, tá? E como ela é uma disciplina semestral, o custo de DP dessa disciplina é de 100% de uma mensalidade, tá? É importante falar também, caso você seja reprovado, você consegue cursar novamente o estágio, mas em alguns casos específicos, as disciplinas de estágio elas têm ofertas ou no primeiro ou no segundo semestre de ano. O que isso significa? Se você, por exemplo, for reprovado numa disciplina de estágio neste semestre, né? Nós estamos no segundo semestre de ano. Você vai conseguir incluir essa disciplina e realizar de novo o estágio no segundo semestre de 2023. Né? Então, caso isso aconteça, isso pode atrasar a sua formação, tá? E aí, as horas realizadas em semestres anteriores, como eu já falei, não podem ser aproveitadas, certo? Se você fez uma parte das horas, por exemplo, no semestre passado, não conseguiu terminar, você tem que fazer tudo novamente este semestre, tá? Falando um pouquinho da disciplina de prática de ensino, tá? Dentro dessa disciplina,
disciplina, você visualiza a unidade do passo a passo aqui para você. Em cada unidade de estudo, ele vai te dar um embasamento teórico das discussões que você tem que fazer na sua atividade reflexiva. Existe um tutorial, maneira de vocês enviarem essas atividades. Lembrando que essa é uma disciplina regular, né? Então, as atividades são tanto de estágio quanto as disciplinas de prática de ensino não possuem provas. Então, o conceito de aprovação é quando o aluno faz todas as atividades, entrega e tem o conceito satisfatório em todas as atividades, tá? O prazo para vocês enviarem essas atividades finaliza no dia 2 de dezembro, tá? Não fantasiem esse prazo, porque às vezes o aluno fala, é só em dezembro, eu posso fazer mais para frente, tal. Não deixem para o último dia, tá? Justamente porque essas atividades, elas são corrigidas. Se por um acaso a sua atividade for corrigida e for insatisfatória, já entregar, por exemplo, agora, setembro, você ainda tem um tempo para você refazer a atividade e entregar novamente, certo? Se você entregar a sua atividade lá no prazo final dela, no dia 2 de dezembro, por exemplo, caso ela for corrigida e for indeferida, você não tem nenhum outro prazo para entregar e você vai ser reprovado na disciplina. Então, o que a gente orienta os alunos? Mesmo essa disciplina sendo semestral e você tendo um tempo aí para você entregar, a gente orienta que os alunos entreguem antes desse prazo final, de preferência um mês antes, porque se caso for corrigida e for indeferida, você pode ter a oportunidade de corrigir a atividade e entregar novamente dentro deste prazo, tá? Tudo bem, o resto é meio repetição, né, que eu já falei que ela abre juntamente com o estágio, a reprova na prática de ensino também vai gerar custos de IDP para vocês, tá? Então, onde que está essa disciplina? Dentro do seu Blackboard, você vai procurar lá a disciplina de prática de ensino. Este é um print, por exemplo, da prática de ensino na área de gestão educacional. Então, dentro da disciplina, quando você entrar nela, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer a leitura dos avisos, tá? Porque às vezes o aluno ele fica, eu não sei o que eu tenho que entregar, eu não sei como eu tenho que fazer. Então, toda a disciplina vai estar explicada nos avisos. Então, veja, esse primeiro aviso que aparece neste print é justamente um tutorial que o tutor disponibilizou para os alunos, como enviar e ler o feedback das atividades, certo? Aí, aqui no menu da disciplina, vocês também vão visualizar perguntas frequentes, o calendário da disciplina, quando vocês têm que entregar, material de estudos, né? Que aí, dentro deste material de estudos, você vai ter unidades de estudos. Na prática de ensino, geralmente não possui AS para fazer, então é só um material teórico para embasar o que você vai escrever na sua atividade reflexiva, né? Então, esse material teórico fica aí dentro do material de estudo, nas unidades. Aqui, realmente, a entrega das atividades avaliativas, né, reflexivas, o Minhas Notas, e aqui a interação com o tutor, o fale com o seu tutor, caso você tiver alguma dúvida e precisar encaminhar a sua dúvida ao tutor, tá? Especificamente aqui na parte de atividades, pessoal, né, nesse print, né, as disciplinas vai mudar uma coisa ou outra nesse menu de navegação, mas basicamente é o mesmo. Talvez esteja atividades reflexivas ao invés de atividades avaliativas, enfim. Mas as orientações são basicamente as mesmas. Neste menu, vocês vão visualizar o critério de avaliação, tá? Então, como que a minha atividade reflexiva vai ser avaliada? Então, primeiro, ela tem que ser um texto, certo? Então, você vai desenvolver este texto de acordo com o que você estudou lá na unidade, né, na unidade 1, por exemplo, você vai desenvolver este texto, ela tem que ter no mínimo uma página, tá? Tem que ter estrutura de parágrafos, normas da BNT de formatação, se você utilizar alguma referência de algum autor, você tem que colocar essa referência também, e assim que você entregar, o prazo de correção dela é de 10 dias, certo? Então, por exemplo, na unidade 1 aqui, né, que ele está pedindo, o que você tem que fazer, né, nessa atividade? Então, você teria que ler o material de estudos referente à unidade 1, e aí coloca aí, então, analise e cite 2 metas do plano, né, nesse plano do Plano Nacional de Educação, por exemplo, e as comente, analisando se você acredita, se possível, que se efetivem até o ano de 2024, neste prazo que o Plano Nacional de Educação propõe. Então, veja, vocês precisam estudar a unidade 1 para ver do que se trata esse Plano Nacional de Educação, né? Visualizar lá os conteúdos que ele possui e você fazer uma análise crítica disso e entregar aí, tá? Então, veja, é um texto de uma folha na formatação PDF, na formatação da ABNT, com referências,
né? Então, é bem tranquilo, pessoal, não é um trabalho ou um projeto. Ela chama atividade reflexiva justamente porque você vai ler o conteúdo, né, fazer uma reflexão sobre esse conteúdo, né, um texto, e entregar aí na disciplina de prática de ensino, tá? Para entregar nesse caminho, né, atividades avaliativas, a unidade 1, quando você clicar, você vai visualizar mais ou menos essa tela, tá? Lembre-se que vai ser um arquivo do Word, porque é um texto, certo? E aí você vai lá, escolhe o arquivo, se quiser colocar algum texto aí para, né, olá, professor, segue meu trabalho, enfim, e envia, ok, você já entregou uma das atividades, de uma das unidades, certo? Depois que você faz essa entrega, você pode acompanhar a correção do seu tutor pelo menu resultados, tá? Lembra que naquele print anterior, o tutor estava orientando que a correção é em torno de 10 dias. Então, por exemplo, se você fizer a sua atividade reflexiva, entregar ela, por exemplo, acompanhe essa correção. Às vezes o aluno entrega e esquece, não viu, não entra mais, enfim. Entre lá e verifique a correção. Porque se ela tiver satisfatória, ok, vamos para a próxima unidade, faz a próxima atividade, né? Se ela tiver insatisfatório, né, se caso o tutor, né, não tenha aceitado a sua atividade, ele vai te dar a orientação de correção e dentro daquele prazo você pode entregar novamente, certo? Tudo bem, pessoal? Essa questão das atividades reflexivas ficou claro? Me deem um ok aí no chat, se vocês entenderam tudo o que eu falei dessas atividades, vocês já viram, tem alguma dúvida? Me deem um feedback aí no chat, por favor. Tudo bem? Posso passar, né? Não sei se vocês estão me escutando, a Márcia, ok? Tá bom. Então, finalizamos a parte de prática de ensino, né, das atividades reflexivas. Agora a gente entra realmente na disciplina de estágio, certo? Eu elenquei para vocês os níveis, né, de estágio que abrem aos alunos. Então, para vocês terem uma ideia, para os alunos do curso de pedagogia, existem 3 estágios que os alunos fazem, né, que abrem para os alunos. O ensino infantil, que é creches, maternal, de 0 a 5 anos iniciais do ensino fundamental, que é 1º ao 5º ano, e o estágio de gestão escolar, que são atividades relacionadas à secretaria da escola, administrativos, né, coordenação pedagógica, certo? Para alguns alunos que eu percebi, está aberto neste semestre ensino infantil e alguns estágios de gestão escolar, certo? Então, por que é importante vocês saberem qual o nível do estágio? Porque, por exemplo, se estiver aberto para você ensino infantil, você não pode fazer estágio de ensino fundamental, você tem que procurar uma escola de ensino infantil, tá? Então, verifique certinho qual é o estágio que está aberto para vocês, para vocês poderem procurar a escola aí condizente àquele nível de estágio, tá? Para as demais licenciaturas, cursos de R2, matemática, química, física, história, geografia, existem 2 tipos de estágio aí, né? Dos anos finais do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, e o ensino médio de 1º ao 3º ano do médio, tá? Então, verifique também, para quem é dessas outras licenciaturas, qual é o estágio que está aberto para você, né? Para você poder aí procurar uma escola referente a esse nível, ou fundamental ou médio, tá? Então, vamos lá, disciplina de estágio, por onde eu começo? Então, a gente orienta sempre os alunos que a primeira coisa que você tem que fazer para entender o seu estágio é fazer a leitura do manual, certo? Porque dentro do manual de estágio vai estar toda essa questão de lei, de regulamentação do estágio pelo MEC, qual que seria a sua postura dentro da escola, o que você tem que esperar da escola, né, quais os documentos que você tem que entregar para esse estágio. Então, vão estar tudo aqui no manual de estágio, tá? Esse manual das licenciaturas, ele não é muito extenso, se eu não me engano, ele tem umas 8, 10 páginas, então ele é bem tranquilo de vocês lerem e vai sanar a maioria, se não todas as dúvidas de vocês aí sobre o estágio, certo? Então, ele fica dentro da disciplina de estágio, no menu Orientações Gerais, certo? Neste mesmo menu de orientações gerais, também existe um roteiro de elaboração do relatório, que eu vou falar um pouco mais para frente quando eu for especificar cada documento, tá? Então, estou lá na minha disciplina de estágio. Então, quantas horas eu preciso fazer? Lembra que eu falei que existem 100, 200, 150 horas? Na sua disciplina, no nome dela já vai ter orientação da carga horária, certo?
Essa mesma orientação também está no seu histórico lá na área do aluno, vida acadêmica, histórico, certo? Então, por exemplo, neste exemplo que eu citei aqui, essa aluna precisa fazer 100 horas de estágio, certo? Quantas horas vocês podem fazer por dia? Pela lei do estágio, né, são 6 horas diárias, máxima, tá? De 6 horas diárias, tá? De acordo com a lei de estágio, ou 30 horas semanais, ok? Então, como que vocês vão fazer? Eu vou na escola? Então, procure uma escola do nível que você precisa fazer o estágio, ou infantil, fundamental, gestão, ou médio, enfim. Você vai procurar a escola que seja perto do seu trabalho ou perto da sua casa. Você escolhe a escola e vai até lá com os documentos que eu vou explicar aqui para pedir, dizer que você é estudante, que você tem que fazer o seu estágio obrigatório, tá? Então, é o aluno que faz a escolha do campo de estágio, tá? Geralmente, quando o polo recebe alguma demanda, uma escola precisa de estagiário e tal, a gente envia por e-mail para os alunos, mas na maioria das vezes é o próprio aluno que procura a escola, né? Uma escola que seja próxima, aí, que seja fácil dele realizar essas horas de estágio, tá? Aqui eu falei dos avisos também, né? Eu falei na prática de ensino, pessoal, os avisos é muito importante, porque toda a disciplina, essa questão de documentos, né, vai estar tudo organizado aqui nos avisos da disciplina de estágio também, tá? Importante falar da dispensa docente. Eu tenho 100 horas para fazer meu estágio, mas eu já sou professora, por exemplo, né? Eu dou aula no ensino infantil. Então, você tem direito à dispensa docente, tá? O MEC, ele dá esse benefício aos alunos que já são professores, porque às vezes o aluno está fazendo uma segunda graduação, enfim, né? Já leciona, já dá aula em escolas, então tem a dispensa de 50% dessa carga horária. Significa isso? Se, por exemplo, a sua disciplina for de 100 horas de estágio, você vai fazer só 50 horas de estágio, você faz só a metade dessa carga horária. Mas você precisa ser um professor, né, estar dando aula neste semestre, do ensino básico, ensino regular, ou infantil, fundamental ou médio, em escola pública ou particular, e para você provar a sua docência, existe uma declaração de docência que você tem que entregar junto com o seu holerite, tá? Quem não tem direito a essa dispensa docente? Professores de cursos técnicos, idiomas, professores universitários, de ONGs, associações, ou funcionários da gestão escolar, né? Inspetores de aluno, funcionários de secretaria de escola, não tem direito à dispensa docente, tá? Só é dispensado realmente o aluno que já dá aula, né? Que já tem essa atuação como professor dentro da escola, certo? Falando de calendário, pessoal, então, quando eu tenho que entregar esses documentos, até quando eu posso fazer meu estágio, então, dentro da disciplina do estágio, existe lá o menu calendários, que eu vou esmiuçar também todos esses prazos aqui e cada documento que vocês precisam entregar, tá? Então, vamos lá. São 4 documentos, né, 3 ou 4 documentos específicos da disciplina de estágio. Então, o primeiro e o principal documento é o credenciamento. Ele pode ser entregue até o dia 1º de novembro, tá? Como eu falei, se você já tem a escola, já sabe que escola você vai estagiar, é só você baixar esse credenciamento e ir com esse documento até a escola, tá? Para pedir o seu estágio. Este prazo é para você anexar no Blackboard esse documento, né? Então, você vai ter que imprimir esse documento, preencher, levar na escola para assinar e carimbar, depois escanear este documento e entregar novamente no Blackboard, tá? Como o credenciamento é o primeiro documento que o aluno providencia, se você já tiver esse documento em mãos, por exemplo, você já pode anexar, não precisa aguardar esse prazo aí, tá? Lembrando que quanto antes você entrega os documentos, antes acontece a correção. Se tiver faltando uma assinatura ou carimbo, alguma coisa, você ainda tem a oportunidade de entregar novamente, tá? A declaração de docência somente para professores, né, que já lecionam na escola, e o holerite também até o dia 1º do 11. O relatório de estágio, que dentro desse relatório é que você vai colocar as atividades que você fez, né, falar sobre os professores que você acompanhou, sobre a estrutura da escola, né? Então, existe um roteiro de elaboração desse relatório, e esse relatório tem que ser entregue até o dia 29 de novembro, tá? E a planilha de registro de horas até o dia 6/12. Cada dia, então, que você for na escola, você tem que colocar lá na sua planilha o dia que você foi, a hora, mais ou menos o que você, né,
a sala que você deu aula, tá? Até o dia 6 de dezembro. Deixa eu ver que subiu uma pergunta da Márcia aqui. Márcia, Bruno, termo de estágio, como funciona? É o próximo slide, Márcia, tá? Então, aqui eu coloquei os prazos para vocês ficarem espertos, né, quanto a isso, para vocês irem se organizando aí na entrega desses documentos, tá? Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, do credenciamento, e aí eu entro na questão do termo de estágio, Márcia. Então, dentro lá da sua disciplina, no menu documentos, vocês vão visualizar ali aonde você vai baixar esse documento do credenciamento, tá? Então, ele é um documento em PDF, ele vai ser baixado em 2 vias, você vai pegar as 2 vias e levar na escola, fazer os preenchimentos, carimbo, assinatura e tal. Uma das vias vai ficar com a escola e a outra fica com você, para você escanear e mandar aí pelo Blackboard, certo? Todos os documentos de estágio originais, assinados e carimbados, ficam com os alunos, tá? O que vocês vão entregar no Blackboard é um scanner desse documento, tá? O termo de estágio, ele também já está aí. O termo de estágio, viu, Márcia, da sua dúvida, ele não é um documento obrigatório, você não precisa entregar ele na disciplina para você ser aprovada, nada, ele está aí como um documento extra, porque algumas escolas pedem a celebração do termo de compromisso de estágio, mesmo quando é um estágio obrigatório. Geralmente, o termo de estágio, ele é celebrado quando é estágio remunerado, né, que existe o pagamento de uma bolsa e tal, então, as questões ali da contratação do estagiário ficam neste termo. Mas algumas escolas, mesmo sendo estágio obrigatório, que não vai ter remuneração, né, um estágio, né, que né, os alunos não vão receber nada por isso, né, um estágio obrigatório, algumas escolas pedem o termo de estágio, tá? Isso já tem um modelo aí, vocês podem baixar, tá? Mas não é um documento que vocês precisam entregar na disciplina para ser aprovados. Isso é uma exigência de algumas escolas, tá? Se a escola exigir, tem um modelo de termo aí, é só você baixar, levar lá na escola, tá? Algumas escolas só com o credenciamento já basta, né? Já é o suficiente para o aluno iniciar o estágio, tá bom? Beleza, Márcia? Ficou claro? Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Vamos lá, então. Falando do credenciamento, lembrando que o prazo dele é dia 1º do 11 para vocês entregarem, mas podem entregar antes e devem entregar antes, tá? O que eu tenho neste documento? Então, ele vai ter lá o nome da escola, telefone, e-mail, se a escola é pública ou privada, tá? Os dados do aluno e a assinatura do aluno, a data e a cidade, né, e tal, a data que você celebrou esse credenciamento. Aqui, nome completo do diretor ou coordenador pedagógico que vai autorizar o seu estágio, certo? Aqui também, de novo, cidade, a mesma data que você colocou ali em cima. O carimbo da escola, assinatura e carimbo do diretor ou coordenador pedagógico, tá? Então, o seu documento de credenciamento ele tem que estar preenchido com todos esses dados, certo? Você pode fazer esse preenchimento tanto né, digitado como a caneta, tanto faz, certo? O importante é que todos os campos aí estejam preenchidos, os carimbos, as assinaturas, tá? Para ele poder ser deferido e seu tutor aceitar esse credenciamento. Ok? Importante falar aqui, pessoal, caso você for procurar uma escola particular para fazer o seu estágio, você precisa também anexar junto com o credenciamento a autorização de funcionamento da escola, tá? Essa autorização não é um alvará, nada disso. Você pega direto do site da Secretaria de Educação, só você pesquisar pela escola, porque se a escola aparece no site da Secretaria de Educação, ela é uma escola que está autorizada a funcionar. Então, você vai dar um print do site, né? Tem até um exemplo aí para vocês, tá? E salvar junto ali no arquivo do seu credenciamento e enviar. Se você for fazer estágio em escola particular, se for escola pública, não precisa, é somente o credenciamento, tá? Caso você for aluno docente, né, também a declaração de docência também vai estar lá no menu documentos. Essa declaração, ela é um modelo, então você vai entregar este modelo para a escola, porque ele tem que ser um papel timbrado da escola, com as informações suas, o horário que você dá aula, né, com o carimbo do seu gestor, carimbo da escola, né, então você vai baixar esse documento, caso você seja professor, levar na escola
escola para eles fazerem o documento neste modelo, carimbar, assinar, para você poder escanear e entregar aí para ter o benefício aí de 50% de horas de estágio, tá? Lembrando que só para os alunos que são professores. Se você não for professor, você não precisa entregar a sua declaração de docência, tá? O relatório, pessoal, ele vai estar lá em orientações gerais e vai ter um roteiro para elaboração do relatório, tá? Esse roteiro, ele geralmente ele tem tópicos ali, né? Folha de rosto, os seus dados, né? Uma orientação de como que você vai organizar o seu relatório de estágio, certo? É importante que vocês já acessem esse relatório, porque muitas informações que você coloca no relatório, você tem que estar dentro da escola para pesquisar. Então, a estrutura da escola, quantas salas tem, a formação dos professores. Então, é importante você já, né, ter a noção do que vai pedir o seu relatório de estágio, porque enquanto você está fazendo estágio, você já vai buscando essas informações dentro da escola, tá? E escrevendo aos poucos o seu relatório. Lembrando que o prazo aí de entrega do relatório, pessoal, dia 29 de novembro. Ficou pronto antes? Entregue antes, tá? Lembrando que esse prazo é o prazo final. Então, entrega antes. Se tiver alguma orientação do tutor ou correção, ele vai te orientar e você vai poder entregar depois, né? Corrigir e entregar novamente, tá? Lembrando que esse roteiro ele vai te orientar também que esse relatório ele tem que estar nas normas da BNT, tá? Então, tem uma norma de espaçamento, formatação de letras, tá? Referências bibliográficas, caso vocês forem utilizar, tá? E a última a ser entregue, pessoal, é a planilha, tá? De horas de estágio. Ela está lá no menu documentos, tá? Então, você tem uma planilha de Excel, que você vai preencher aí os campos, curso, nome completo, nome da escola, né? Aí você tem os campos para você colher o carimbo da escola, carimbo e assinatura do diretor ou do coordenador pedagógico e do professor que acompanhou o seu estágio, tá? E aqui você vai colocar data, horas de início, termo, etapas, atividades, o nome do professor, e assim que você for preenchendo essa planilha no Excel, ela vai somando automaticamente as horas ali do lado, certo? Então, como eu tenho que fazer isso? Baixe essa planilha, fez lá o dia do estágio, chega em casa e já coloca. Dia, por exemplo, hoje, dia 24 de agosto, a minha hora de início foi 3 da tarde, terminei meu estágio 5 da tarde, atividades na sala do 5º B, 6º B e tal, o nome do professor e já vai computar as horas. Então, conforme você for fazendo essas horas, vai colocando na planilha, certo? Finalizou as horas de estágio? Eu fiz lá, eu tenho que fazer 100 horas. Pronto, a minha planilha já está com 100 horas. Você vai imprimir essa planilha, levar na escola, coletar os carimbos e assinaturas, para depois entregar elas aí no Blackboard, tá? Então, o que é importante vocês ficarem atentos com a planilha. A planilha, ela tem esse modelo específico, né? Não é permitido você alterar a planilha, enfim, ela é travada no Excel. Se você quiser, por exemplo, alterar algum campo, inserir uma coluna tal, isso não é possível, tá? Porque é uma planilha fechada. Você só consegue digitar nos campos que estão disponíveis ali, tá? Não é permitido, por exemplo, você fazer uma planilha à mão e entregar. A planilha ela tem que ser baixada do Blackboard neste modelo, tá? Quando vocês baixarem essa planilha, vocês vão ver que existem lá, sei lá, 6, 7 folhas de planilha. Às vezes você não usa todas as linhas, não tem importância. Você vai riscar as linhas que você não utilizou, mas você tem que escanear todas as folhas. Inclusive, na última folha, na última página da planilha, existe mais um carimbo ali que você tem que colocar também, tá? Então, veja, coloque todas as horas lá, imprima a planilha, todas as folhas, carimbe e assine, tem um carimbo e uma assinatura na primeira folha e na última folha. As linhas que você não usou, você vai passar a caneta, né? Uma linha assim, né? Como se você não tivesse usado mesmo. Escanear essa planilha para poder entregar no Blackboard, certo? O que é importante, pessoal? Se você, por exemplo, tem 100 horas de estágio para fazer e você colocou na planilha 99 horas menos do que você precisa fazer, essa planilha vai ser indeferida, tá? Se você colocou, né, lançamentos incoerentes, que ficou uma hora, saiu outra, enfim, mesmo que ela esteja assinada, o tutor ele vai ver lá se você realmente preencheu essa planilha corretamente. Se não tiver preenchido, ele também pode indeferir a sua planilha, certo? Então, é só ficar atento com esses detalhes aí da planilha, certo?
Então, fez o estágio, vai lá no mesmo dia, na sua casa, né, no Excel, coloca ali os dias, os horários que você fez, e assim você vai alimentando essa planilha até você finalizar as horas de estágio, certo? Para vocês entregarem os documentos, tá? O que está aberto já para entrega? Credenciamento e declaração de docência. Essa entrega, lá no menu da disciplina, entrega de documentos. Cada documento existe o seu item de entrega específico, tá? Por exemplo, a gente teve uma aluna que pegou todos os documentos e anexou tudo no credenciamento, por exemplo. Foi indeferido, tá? Porque ela não entregou nos outros links, certo? Então, o credenciamento vai entregar somente ali no link de credenciamento, declaração apenas ali na declaração de docência, a planilha, onde, né, está aí o item de entrega de planilha e o relatório, certo? O item de entrega de planilha e de relatório eles vão abrir a partir do dia 14 de setembro, tá? O que está aberto para vocês entregarem, que vocês já podem entregar, credenciamento e declaração de docência, tá? Então, é só você atentar a isso e entregar cada documento no seu local respectivo aí dentro da disciplina do Blackboard, tá? Quando você clicar, por exemplo, para entregar o credenciamento, que já está aberto, ele vai abrir mais ou menos essa casinha aqui, né? Esse print. Então, você pesquisa aí o documento que deve estar em PDF, enfim, no seu computador, anexa por aí, depois envia para o seu tutor e confere lá nos resultados se foi entregue, né? Se está tudo certo, tá? No menu resultados, ok? Bom, pessoal, é isso. Então, né, eu expliquei basicamente sobre os documentos, as formas de entrega. A gente pede para, em caso de dúvidas, que vocês leiam os avisos da disciplina, porque até essa aula que eu montei aqui para vocês, eu peguei os prints das disciplinas do Blackboard. Então, todas as orientações, documentos estão lá. Se você tiver alguma dúvida específica do seu estágio, é importante colocar lá no Fale com o seu tutor, o prazo de resposta é de até 72 horas, tá? E participem das webconferências com os tutores. A mesma web que eu estou fazendo aqui com vocês, muitos tutores fazem também na disciplina. E vão colocar lá o dia e o horário, divulgar pelos avisos. Se você não puder participar, ela vai ser gravada, você pode assistir depois, né? Então, todas essas orientações e caminhos estão dentro da disciplina de vocês, tá? Então, a intenção dessa aula é justamente esclarecer essa questão de estágios, mostrar para vocês aonde estão as informações e os documentos, para que vocês tenham essa autonomia aí para poder entrar na disciplina, visualizar o que precisa fazer, o que precisa imprimir, o que precisa preencher, certo? E aqui também a maioria das disciplinas existe uma dúvida, um FAQ de dúvidas frequentes, às vezes muitas dúvidas que você tem, você às vezes nem precisa entrar no Fale com o seu tutor, é só ler os avisos ou entrar aqui nas dúvidas frequentes, que talvez a resposta da sua dúvida também esteja lá, certo? E aqui eu coloquei os contatos aí do polo, né? Tanto o polo de Piracicaba quanto o polo de Ribeirão Preto. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem que a gente possa ajudar vocês, também vocês podem entrar em contato com o polo, certo? Bom, pessoal, é isso. Eu vou dar um stop share aqui para a gente poder conversar um pouquinho, ver as dúvidas aí de vocês. Essa aula é tranquila, né? Vocês veem meia hora, né, de orientações, né, gerais. E aí eu vou deixar aqui o canal em aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem colocar a dúvida no chat, ou abrir o áudio e fazer perguntas. Então vamos lá, pessoal, o canal está aberto. Vocês têm dúvidas, querem perguntar alguma coisa? Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Tudo bem, Márcia? Tem dúvida? Tiago, Franciele? Fale, Márcia. Amor, espera. Bruna, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, assim, esse ano a disciplina abriu para a gente poder estar com a documentação, né, a partir do dia 15, né, do estágio. Mas, assim, o estágio que eu já fiz esse ano, vamos supor, eu comecei no dia 1º de agosto na escola. E esses horários, essas horas que eu fiz, vou poder aproveitar ou vai ser só após o dia 15 mesmo, que eu vou poder estar registrando as atividades? Você diz o dia 15 de agosto, é isso? Que abriu a disciplina? Isso, e eu tive
porque a gente tem que ir lá na prefeitura fazer um documento e manda para a Secretaria da Educação aqui em Rio das Pedras, né? Aí esse documento vai circulando até a prefeitura te dar a devolutiva. Daí eles me deram a devolutiva para eu começar na escola no dia 1º de agosto. Então, eu comecei no dia 1º de agosto. Entendi. O que você pode fazer, Márcia, verifique lá na disciplina, muitas vezes nos avisos eles colocam, o credenciamento tem que estar a partir de tal data, por exemplo. Se ele orientar que pode ser a partir do dia 15 de agosto, por exemplo, é só você conversar na escola, que, se você pode colocar essas horas que você fez antes, a partir do dia 15, entendeu? Sim. Porque é a escola mesmo que vai assinar, certo? E você fez essas horas. É porque, às vezes, se você colocar essas horas antes do dia 15, pode ser que seu tutor não aceite. Mas é necessário... Eu estou pensando que não seja assim, que tem que ser a partir do dia 15. Geralmente eles dão uma data de início mesmo, porque dia 1º de agosto, por exemplo, não estava aberto as disciplinas de estágio, né? Elas abriram a partir da segunda quinzena, não sei exatamente o dia. Sim, então, tá provavelmente bom. É para ter uma orientação dessa nos avisos, de que o credenciamento tem que ser a partir, por exemplo, do dia 15. Se for isso, coloque o credenciamento no dia 15, aí você conversa na escola de organizar essas horas que você já fez para depois, sabe? Falar, que a minha disciplina abriu dia 15, você explica para a escola, coloca na planilha que você fez depois do dia 15, enfim, só não pode passar de 6 horas diárias, entendeu? Tá bom, meu bem. Obrigada, mas pode viu? sim, veja com a escola, porque é a escola que vai assinar. Se a escola aceitar, ok, pode fazer sim, tá bom? Tá bom, Bruna. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço. Franciele, Tiago, tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Entenderam tudo, como funciona? Deixa eu ver quem mais aqui. A Franciele e o Tiago mesmo. Muitos alunos mandaram mensagem que não poderiam participar, né? Estavam em período de trabalho, enfim, por isso que somos só nós aqui. Tudo bem, Franciele? Tiago, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Franciele, tudo certo? Tá. Tiago, conseguiu escutar a aula? Acho que você estava no começo, não sei se estava com o mudo, se você conseguiu aproveitar aí, escutar todas as orientações. Tudo bem aí? Bom, pessoal, então essa aula ela foi gravada, né? A gente vai subir ela no nosso canal do YouTube, né? Vocês podem depois rever algumas orientações. Lembrando que todas as orientações... o Tiago respondeu. Valeu, Tiago. Lembrando que todas essas orientações estão lá na disciplina de estágio, no manual, nos documentos. Participem das webconferências com os tutores, porque às vezes vocês começam, não tenho dúvida nenhuma, começa o estágio tranquilo, mas aí de repente tem alguma coisa que aconteceu na escola e vocês ficam com dúvida. Geralmente o tutor ele abre também as webconferências justamente para ajudá-los aí a entender como funciona a parte da escola, enfim, a parte de direção, relacionamentos dentro da escola, com pais de alunos, professores, alunos, tá? Então, aí também importante vocês acompanharem pela disciplina. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente aqui, ok? Então, eu vou encerrar a nossa aula, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição, tá bom? Agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, e a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida, tá? Um abraço virtual aí para vocês, e a gente se vê na próxima web. Tchau, tchau, até mais. Abraço, Márcia, até!